Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália e esse ano eu vou estar gravando para vocês aulas com resoluções de exercícios. Exercícios da apostila, exercícios do Enem, do vestibular da UERJ. Serão exercícios variados dependendo da semana. Na semana de hoje, esses exercícios serão da apostila 1, unidade 1, vamos falar sobre o estudo da matéria, e da seção para casa, página 315 e 316. Então vamos começar abrindo a nossa apostila. Questão número 1. Quando um automóvel é abastecido com álcool ou gasolina em um posto de abastecimento, as pessoas que estão nas proximidades do veículo sentem o cheiro de combustível. Esse fato evidencia a ocorrência de mudanças de estado físico, conhecida como... Então, olha só, está falando que está acontecendo uma mudança de estado físico, né? A gente tem que descobrir que mudança de estado físico é essa. E sempre que a gente está sentindo o cheiro chega a nós pelos materiais voláteis que vêm ao nosso nariz no estado gasoso. Então, a gente tem a gasolina, que é líquido, e ela passa para o estado gasoso, já que ela é bem volátil, né? E por isso a gente consegue sentir esse cheiro, certo? Aí a gente tem que ver agora, ó, a gente já sabe que é uma mudança do estado líquido, que a gasolina é líquida, para o estado gasoso. E de acordo com esse esquemazinho que vocês têm até na apostila de vocês, o nome da passagem do estado líquido para o estado gasoso é a vaporização. Então aí a nossa resposta é a letra E. Lembrando que a vaporização, a gente talvez veja em outros exercícios, ela ainda pode ser dividida em 3 tipos. A vaporização sempre é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, mas ela pode ser dividida em evaporação, ebulição e calefação. A gente vai falar mais um pouquinho deles nessa aula, na próxima aula, ok? Questão número 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vamos ver aqui, ó, misturar um soluto em um solvente. A gente tem as opções sublimação, condensação, fusão e dissolução. Quando a gente fala de misturar um soluto em um solvente, a gente não está falando de uma passagem de estado físico, de uma mudança de estado físico, de sólido para líquido ou líquido para gasoso. A dissolução, ela não tem um soluto passando para o estado líquido, certo? Até já falei, ó, a mistura do soluto é, na verdade, uma dissolução e não uma passagem do soluto do sólido para o estado líquido, certo? Então, misturar um soluto em um solvente é uma dissolução, que não é uma mudança de estado físico, ok? Passar do estado sólido para o estado líquido. Do estado sólido para o estado líquido. Ó, peguei nosso esqueminha aqui, ó. Do sólido para o líquido se chama fusão ou liquefação. No caso aqui a gente tem a fusão, certo? Passar do estado gasoso para o estado líquido. Ó, estado gasoso para o estado líquido. Condensação. Talvez esteja pequenininho aí a imagem para vocês, mas vocês têm essa figura na apostila. Então, do gasoso para o líquido, condensação. Então, temos aqui, ó, 2, condensação. E passar do estado sólido para o estado gasoso. O estado sólido para o estado gasoso é a sublimação, que é a que faltou. Então, 4, 3, 2, 1, a nossa alternativa é a letra A. Questão número 3. Pedrinho estava com muita sede e encheu um copo com água bem gelada. Antes de beber, observou que o copo ficou todo suado por fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água e a superfície externa do copo. É correto afirmar que tal fenômeno é explicado por... Então vamos ver qual é a explicação que a gente tem quando a gente tem um copo com algum líquido bem gelado dentro e aparecem aquelas gotículas por fora. O que isso quer dizer? Vamos lá. Pela sublimação da água existente no copo. O que é a sublimação? É a passagem do estado sólido para o gasoso. E isso não ocorre, certo? Letra B. Pela porosidade do copo, que permite que parte da água gelada passasse para o lado de fora. O que ele está dizendo aqui? Que o vidro, o copo de vidro, que ele deixa a água passar de dentro para fora, porque ele é poroso. Isso também não ocorre, certo? Vamos para a letra C. Pela vaporização da água do copo para fora do copo. O que ele está dizendo?
vaporização. O que é a vaporização? Ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Se do lado de fora a gente tem gotículas, essas gotículas estão no estado líquido, não no estado gasoso, então não pode ser a vaporização. Letra D. Pelas correntes de convecção formada em função do aquecimento da água gelada pelo meio ambiente. O que são correntes de convecção? Elas ocorrem tanto no líquido quanto no gás, tá? E se eu tenho um líquido em aquecimento, vamos supor uma panela com água no fogo. O fogo está aqui embaixo, né? A parte quente que está embaixo, ela vai subir e a parte mais fria que está em cima vai descer. E à medida que a corrente que vai chegando embaixo vai se aquecendo, ela vai subir de novo e vai fazer esse fluxo. Isso também acontece nos gases, no ar atmosférico. O ar quente sobe e o ar frio desce, por isso que a gente consegue fazer com que os balões de gás subam, né? Aqueles balões que a gente aquece, o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso é a corrente de convecção, que também não é o caso. Então vamos lá, a última, pela condensação dos vapores de água da atmosfera em contato com um copo gelado. Então a gente tem um copo gelado, certo? Na nossa atmosfera existe vapor d'água, água no estado gasoso. Quando esse vapor encontra uma superfície que está gelada, que no caso é o copo, ele passa do estado gasoso para o estado líquido, ele se resfria, certo? E por isso formam aquelas gotículas. Então a resposta certa é a letra E. Aqui está mostrando o nome, ó, condensação, passagem do estado gasoso, que existe na atmosfera, para o estado líquido, é a condensação, certo? Então a nossa resposta certa é a letra E. Vamos então para número 4. Atualmente, é comum encontrar nas prateleiras de supermercados alimentos desidratados, isso é, isentos de água em sua composição. O processo utilizado na desidratação dos alimentos é a liofilização. A liofilização consiste em congelar o alimento a uma temperatura de 197 graus Celsius e depois submeter o alimento congelado a pressões muito baixas. Na temperatura de menos 197 graus Celsius, a água contida no alimento encontra-se no estado sólido e, com o abaixamento da pressão, passa diretamente para o estado de vapor, sendo então eliminado. Temos aqui as nossas alternativas. Assinale a afirmação correta sobre esse textinho que a gente falou. Então, o que é a liofilização? Trata de congelar uma amostra, né, passar para o estado sólido, diminuir a pressão para que o sólido passe diretamente para o estado gasoso. A gente já sabe, é sólido diretamente para o estado gasoso, a gente já tem um nomezinho, né? Nossa figura não está aqui, não está aqui. Do sólido para o gasoso, a gente sabe que é a sublimação, certo? A gente tem um exemplo de uma substância que a temperatura ambiente, pressão ambiente, ela sublima, que é a naftalina. Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, certo? Mas outras substâncias também podem passar do sólido para o gasoso diretamente, desde que estejam em uma temperatura e uma pressão adequada. Existe um valor de temperatura e de pressão adequado para cada substância sublimar, certo? Então isso é possível para a água também, desde que a gente abaixe a temperatura até menos 197 graus Celsius e vá diminuindo a pressão até chegar no ponto de sublimação, ok? Mas vamos ver as nossas alternativas. A alternativa A está dizendo que o processo de liofilização, a água passa por uma transformação química, produzindo H2 e O2, que são gases. O que ele está dizendo aqui? Que a água produz H2 e O2. Essa reação aqui é uma reação de decomposição. Quando ele faz essa reação aqui, está ocorrendo uma transformação química. A água está deixando de ser água. E não é isso que ocorre. O que ocorre é que ela só muda de estado físico, de sólido para gasoso. Ok? Então a letra A está errada. Letra B. No processo de liofilização, a água passa por um processo físico conhecido como evaporação. Evaporação seria a passagem do líquido para o gás. E não ocorre, a gente sabe que é do sólido para o gás. Então, está errada também. Vamos para a letra C. O processo de liofilização, o alimento sofre decomposição, perdendo água. Ele está dizendo que o alimento sofre decomposição, né? E o alimento não se decompõe. O que acontece é que a água
é eliminada, certo? É uma desidratação, não uma decomposição. Letra D. No processo de liofilização, a água sofre decomposição, que é a mesma coisa que ele diz na A, só que com palavras diferentes. A água, se sofrer decomposição, quer dizer que ela vai liberar o H2 e o A2. E a gente sabe que ela não tem a sua estrutura alterada, ela tem só o estado modificado. E na nossa última, no processo de liofilização, a água passa por uma transformação chamada de sublimação, que é o que a gente está falando desde o início. Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Existe uma temperatura e uma pressão adequadas para que a água faça isso. Então, a nossa resposta correta é a letra E. Questão número 5. Os processos evolutivos, os processos envolvidos nas mudanças de estado físico da matéria, conforme figura a seguir, envolve transferência de calor. Dentre esses processos, os que envolvem respectivamente absorção e liberação de calor são, então, vamos lá. As mudanças de estado físico, elas podem absorver calor e assim vai elevar a temperatura da minha substância, ou se a substância perder calor, né, ela vai diminuir a temperatura. Então eu coloquei aqui em vermelho todos os processos em que a substância absorve calor, em que a temperatura vai aumentando, que são a passagem do estado sólido para o líquido, que a gente logo lembra do gelo, né, que é a fusão do gelo derretendo, a passagem do líquido para o gás, que é a vaporização, e a do sólido diretamente para o gás, que é a sublimação. São todos esses em vermelho, são processos que absorvem calor e, à medida que absorve calor, vai aumentando a temperatura da substância. E em azul, eu coloquei todos os processos em que a substância perde calor, e à medida que ela vai perdendo calor, a temperatura vai diminuindo, certo? Que são a passagem do gás para o líquido, que é a condensação, a passagem do líquido para o sólido, que é a solidificação, e a sublimação, que também é o nome dado de gás para sólido. Então a gente tem a sublimação, que antigamente era chamada de ressublimação, na verdade. Tanto podemos ser um processo que absorve como que libera calor. Então a gente vai ter que analisar direitinho. Ele quer nessa ordem, ó, que absorve depois que libera. Absorve está em vermelho, libera está em azul. Então, solidificação libera calor. Então, a gente já pode eliminar, certo? Condensação também libera calor. Sublimação, ela pode absorver ou liberar, né? Dependendo da modificação. E solidificação libera calor. Então, poderia ser, ó, sublimação absorve e solidificação libera. Essa é uma opção, tá? Então, vamos analisar as outras. Fusão absorve calor, vaporização absorve calor. Então, não pode ser. Vaporização absorve calor, fusão absorve calor. Também não pode ser. Condensação libera calor, sublimação pode liberar ou absorver. Só que ele quer que a primeira absorva, então condensação não pode ser, porque está liberando, certo? Ele está pedindo nessa ordem respectivamente. Então vai ser realmente a letra B. A sublimação, que absorve calor, está falando da passagem do estado sólido para o estado gasoso, e a solidificação, que libera calor. Passagem líquida do líquido para o sólido. Então a nossa resposta correta é a letra B. Questão número 6, então. Quitéria, para combater traças e baratas, foi aconselhada a colocar no guarda-roupa algumas bolinhas de naftalina. Saiu com hífenzinho sem querer aqui, fórmula da naftalina. Com o passar do tempo, notou-se que as bolinhas diminuíam de tamanho. Buscando nos livros alguma explicação para o curioso fato, encontrou que esse fenômeno é causado pela... Então, antes da gente pensar nesse processo aqui, na nossa resposta, eu queria falar um pouquinho da naftalina, porque é muito comum que algumas casas ainda usem, principalmente quando há pessoas mais idosas que tinham o hábito de usar naftalina há muito tempo, né? A naftalina era muito mais usada antigamente. Às vezes ainda tem algumas casas que tem pessoas idosas que gostam de usar esse produto, apesar de eu pessoalmente já estar super fedido. Mas o que acontece? Existem muitos estudos falando que a naftalina
é um composto que pode causar leucemia, é um composto cancerígeno. Então, se vocês conhecem alguém que ainda usa, de repente é bom alertar e falar, ó, tem estudos que falam que é cancerígeno, é melhor começar a usar outra coisa, certo? Tem outras opções melhores hoje em dia, tá? Então, agora vamos pensar na nossa resposta. A gente até falou da naftalina hoje, certo? A naftalina é uma bolinha sólida e a gente vê ela desaparecendo, né? A gente não vê ela derretendo, a gente não vê ela passando para o estado líquido, a gente vê ela desaparecendo porque ela está passando para o estado gasoso, a gente não enxerga o estado gasoso dela, só o estado sólido, né? E essa passagem do estado sólido para o estado gasoso diretamente é a sublimação, como a gente já falou nos exercícios anteriores. Então, número 6, letra B, certo? Vamos para a questão número 7, então. A evaporação da água líquida é um processo que pode ocorrer como consequência de diversas ações. Dentre elas podem ser citadas o contato com outro sistema de temperatura mais alta, a incidência de radiação eletromagnética e o arraste por um fluxo de gás. Então, são 3 exemplos aqui que podem causar evaporação. Considere as 3 situações a seguir que ocorre a evaporação da água líquida. E essas vão estar um pouco relacionadas aqui ao que a gente falou em cima. Primeiro, na chama de um fogão a gás. Então, a gente tem alguém que está fornecendo calor para essa água, certo? Em um forno de micro-ondas em funcionamento. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo da incidência de uma radiação eletromagnética que faz a temperatura da água subir, até que uma hora ela começa a evaporar, certo? E pela ação do vento, que é o exemplo da nossa roupa secando no varal, quanto mais está ventando, mais rápido ela seca. Por quê? Aqui está um exemplo parecido com o da evaporação por arraste de um fluxo de gás. O vento vai passando, vai carregando molécula por molécula de água, certo? Vai diminuindo aquela quantidade de água na roupa e ela vai evaporando cada vez mais rápido, quanto maior for a quantidade de vento, certo? Então, são os 3 exemplos que a gente tem aqui. Ele quer saber sobre essas situações, pode-se afirmar que a evaporação ocorre pelo fluxo de calor. Em qual dos exemplos? Aqui a gente viu que é o fluxo de gás, na terceira. Na segunda, a gente viu que é a radiação eletromagnética. E, então, somente na primeira é que está ocorrendo por um fluxo de calor. A água está recebendo calor, certo? Então, a única alternativa em que a evaporação está ocorrendo por um fluxo de calor é a alternativa 1. Então, a nossa resposta é a letra B. Questão número 8. A figura ilustra o ciclo da água, sendo que sua análise permite inferir que. Então, qual dessas afirmativas aqui está correta em relação à nossa figura, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a evaporação da água dos oceanos, dos lagos, rios. A gente tem da água subterrânea que vai chegar, né, numa hora nesses rios ou oceanos. A gente tem a transpiração, tanto dos animais quanto das plantas. E essa água ela evapora até que ela chega numa parte bem alta da atmosfera, se resfria e ocorre a condensação, com a formação das nuvens, certo? À medida que essas nuvens vão crescendo, né, uma hora elas não aguentam essa carga de água e ocorre a precipitação. Então a gente tem aqui o ciclo da água, certo? Então vamos analisar a alternativa correta aqui. A água evaporada dos oceanos provoca chuvas esparsas com concentração salina proporcional observada no mar. Quem já tomou banho de chuva e quando tomou aquele banho de chuva viu que a água estava salgada que nem o mar? Ninguém, né? Porque isso não ocorre. Quando ocorre a evaporação é somente da água. O sal ele não é volátil, então o sal continua nos oceanos, certo? Então a água está evaporando puríssima, ok? Então por isso a gente nunca vai tomar um banho de chuva de água salgada. Graças a Deus, isso aí é horrível. Letra B, então. O processo de transpiração faz parte do ciclo ecológico e está relacionado à umidade relativa do ar. Realmente, a gente viu que a transpiração, tanto das plantas quanto dos seres vivos,
ela faz parte do ciclo hidrológico, sim, ok? Porém não. E, além disso, ela realmente está relacionada à umidade relativa do ar. Porque quanto quanto mais seco tiver o clima, mais facilmente a água vai evaporar do nosso corpo. Quanto mais umidade tiver no ar, mais vai demorar para a nossa transpiração, para o nosso suor evaporar, certo? Então, a transpiração está, sim, relacionada à umidade relativa do ar. Quanto mais seco, mais a gente transpira, ok? Então, letra B, correta aparentemente. Vamos analisar as outras. A temperatura elevada das montanhas faz com que, mesmo durante o verão, a precipitação ocorra na forma de neve. Olha só, temperatura elevada, quer dizer que a temperatura alta das montanhas faz com que haja formação de neve. Temperatura alta não ocorre nas montanhas, né? As montanhas normalmente são locais mais frios, certo? Então, nunca uma temperatura muito elevada vai fazer com que haja formação de neve. Então, errada. Letra D. Um fenômeno químico observado na mudança de estado da água de líquida para gasosa seja um processo endotérmico. Realmente, passagem de líquido para gás é um processo que absorve calor, por isso é um processo endotérmico. Endotérmico quer dizer que absorve calor. Porém, isso não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico, certo? O fenômeno químico é um fenômeno em que uma substância se transforma em outra através de uma reação química. E a gente vê que isso não ocorre no ciclo da água. A única coisa que muda é o estado físico. Então, é uma transformação, é um fenômeno físico e não um fenômeno químico. Por isso, a letra D está errada e a correta realmente é a letra B. Vamos agora para a número 9, nossa penúltima questão. Quem tem que suar é o chope e não você. Esse é o slogan que um fabricante de chope encontrou para evidenciar as qualidades de seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chope recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa. Pode-se afirmar corretamente que o chope, ao suar, tem sua temperatura, a gente vai ver se a temperatura é diminuída ou aumentada, e as alternativas também estão falando da temperatura do corpo humano, o que acontece. Então, antes da gente ler, a gente vai pensar, tá? Então, por qual a função do suor no nosso corpo? A gente já vai falar muito disso até na biologia, certo? Que a função do suor é manter a nossa temperatura, para que ela não se eleve muito, certo? Até quando a gente está com febre, a gente normalmente se cobre bastante para o corpo suar. Quando a gente toma aquele remédio, a gente vê que começa a suar bem. Por quê? Porque quando a gente transpira, a água está no estado líquido, certo? Aí ela retira o calor do nosso corpo para poder passar para o estado gasoso. Então, quando ela está retirando o calor do nosso corpo, ela está fazendo a nossa temperatura diminuir aos pouquinhos. Então, essa é a função do suor, certo? Então, suor, no nosso caso, faz a temperatura diminuir. E no chope? O chope está bem geladinho. A gente já falou do suor do chope, que na verdade não é o suor, né? Numa questão anterior do copo suado, certo? O que acontece? O gás, a água no estado gasoso, no estado de vapor, né? Que está na atmosfera, encontra com o chope, com a superfície do copo que está geladinho, e passa do estado gasoso para o estado líquido. Quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido, ela está perdendo calor. Do gás para o líquido, perde calor. E ele está perdendo calor. Se ele está perdendo, quem é que está ganhando esse calor? É o copo de chope, certo? Então, o copo está pegando o calor da vizinhança, do vapor que existe na atmosfera. Se ele está pegando o calor da vizinhança, então a sua temperatura vai aumentar. Então, o chope, quando ele está suado, quer dizer que a temperatura dele está aumentando, e no nosso corpo a temperatura está diminuindo. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ler aqui de novo. Pode-se afirmar corretamente que o chope, ao suar, tem sua temperatura diminuída? Não, a gente já vê que não é nem a letra A, nem a letra C. A
passagem está entre a B e a D. Vamos ler, ó. O chope tem a temperatura aumentada, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que a temperatura diminua. Na verdade, ela não evita que a temperatura diminua, ela faz a temperatura diminuir. Provavelmente é a D. O chope tem a temperatura aumentada, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que a temperatura aumente, certo? Que é o caso da febre, ela na verdade faz diminuir. Então, a alternativa certa, não sei nem porque eu coloquei essa imagem, não precisava agora, é a letra D, ok? E nossa última questão, temos uma tabelinha aqui, né? Os produtos orgânicos possuem interações fracas e tendem a apresentar temperaturas de ebulição e fusão menores que a dos compostos inorgânicos. A tabela apresenta dados sobre as temperaturas de ebulição e fusão de alguns hidrocarbonetos. Na temperatura de menos 114 graus Celsius, é correto afirmar que os estados físicos em que se encontram os compostos metano, propano, eteno e propino são, respectivamente, então a gente tem aqui a temperatura de ebulição e de fusão desses compostos e queremos saber qual é o estado físico de cada um deles na temperatura de menos 114 graus Celsius. Então, o que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? Aqui a gente tem a temperatura de fusão de cada uma das substâncias, que é justamente a temperatura em que ocorre essa mudança do estado sólido para o líquido. Então, se o meu composto está numa temperatura menor do que o ponto de fusão, ou seja, a temperatura ainda não chegou no momento em que o sólido passa para o líquido, então quer dizer que eu tenho aí o estado sólido. Então, toda temperatura menor do que a temperatura de fusão, eu tenho composto no estado sólido. Se a minha temperatura está entre a fusão e a ebulição, quer dizer que ele já passou para o estado líquido, certo? Porém, ainda não chegou no estado gasoso. Então, aqui, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu tenho estado líquido, que ficou numa cor muito feia aqui. Não sei se vocês vão enxergar. No computador está bem mais fácil de ver, certo? Mas aqui temos o estado líquido. E a temperatura de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, se eu tenho aqui uma temperatura maior do que a temperatura em que ocorre essa passagem, para cá eu vou ter o estado gasoso, certo? Então, a gente vai analisar cada uma dessas substâncias. Menos 114 graus Celsius. Vamos analisar primeiro o metano. Menos 114 é menos negativo que o menos 162, ou seja, ele está para cá, maior que menos 162. Então, o metano está no estado gasoso. Vamos analisar aqui o propano. Menos 114 está aqui no meio, está entre menos 138 e menos 42. E aqui no meio quer dizer que ele já passou do sólido para o líquido, mas ainda não chegou no gás. Então, aqui a gente tem o líquido, ok? Eteno, menos 114, mais uma vez, está aqui no meio. Está entre menos 169 e menos 104. Então, também temos o estado líquido. E o propino, menos 114, é mais negativo do que o menos 101. Ele é menor do que o menos 101. Então, vai estar para cá, né? E para cá a gente sabe que se é menor do que o ponto de fusão, então ainda está no estado sólido. Então, nossa opção, gasoso, líquido, líquido, sólido, tá? Letra E. Para esse tipo de questão, é muito comum que os alunos tenham dúvida. Então, esse esqueminha que eu fiz, de indicar onde ficam os estados físicos, ajuda bastante. Vocês só têm que prestar atenção que aqui eu tenho a temperatura de ebulição e aqui eu tenho a temperatura de fusão, certo? Algumas tabelas vão inverter, vão botar a temperatura de fusão aqui e a temperatura de ebulição aqui. Aqui o que vai acontecer? O gasoso vem para cá e o sólido vem para lá. O líquido continua no meio, ok? Mas se vocês fizerem esse esqueminha, fica bem fácil na hora de vocês interpretarem esse tipo de questão, ok? Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de hoje. E na semana que vem a gente volta ainda falando sobre os estados físicos e o estudo da matéria, só que agora com questões de Enem e de vestibular. Até a próxima!